Nunca não houve a semeadura da palavra de Deus na terra, como diz o Salmo 19, usado por Paulo em Romanos 10, aplicando de maneira soteriológica, salvífica, a palavra que no Salmo 19 é uma descrição da natureza. E aí, como Paulo mesmo diz em Romanos, tudo que de Deus se pode conhecer nos é revelado através das coisas que foram criadas. É que tem gente que nasce morta e nasce cega, mas tem gente que nasce viva e nasce de olhos abertos. Os que nascem vivos e de olhos abertos enxergam, ouvem a sua voz, essa palavra, até os confins do mundo. Até onde o sol se põe e desde onde o sol nasce, ou seja, em todo o planeta Terra sempre houve a voz de Deus, e essa voz de Deus sempre foi veiculada pelo Cristo eterno, pelo Cordeiro eterno, pelo Filho do Homem, pelo Verbo da vida, por todos esses sinônimos que dizem, traduzem e expressam a mesma realidade, a mesmíssima. Então, existe um evangelho eterno para pregar, como diz o livro do Apocalipse, no capítulo 14, quando diz: eu vi um anjo forte, grande, voando pelo meio do céu, o qual tinha um evangelho eterno para pregar, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, a Ele que criou os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Vocês vejam como há uma dimensão na qual entes de uma outra natureza que não são humanos carregam esse evangelho eterno e distribuem como dom de graça esse evangelho eterno no mundo inteiro. Tudo é coerente. Se você não fizer uma leitura catequética, doutrinária, dogmática, estanque, cortante, cheia de fossos sistematizantes de acordo com os caprichos da sua religião, se você ficar livre para ler o Evangelho, tendo Jesus como chave hermenêutica, tudo isso fica óbvio. Tão óbvio ficará para você como é óbvio para mim. É pateticamente óbvio. Então, é Jesus na liberdade, é o Filho do Homem, é o Cristo eterno que distribui no silêncio da vida a palavra de Deus chegando ao coração de todos os homens. Tem os que acolhem, tem os que não acolhem. Mas o lugar dessa semeadura é a sociedade toda, é a civilização, é o mundo, é o cosmos. Como o universo natural, é o mundo como sociedade, civilização humana, e é o mundo como sistema de perversidade, de controlação, de domínio, que também é confrontado por essa palavra como profecia da verdade. Não apenas através de profetas convencionais ou de pregadores convencionais ou de quem tenha aprendido isso como eu, lendo o Novo Testamento. Tem gente que aprendeu isso sem o Novo Testamento, sem acesso à Bíblia nenhuma, sem saber nada nem do nome Jesus, nem da existência dele, mas para cujos corações o Filho do Homem, o Espírito de Cristo, neles soprou. Neles soprou. Você vê um cara como Apolônio de Tínia. Levei um grupo agora comigo à Turquia para visitar vários lugares interessantes e no caminho a gente iria passar na frente da cidade de Tínia, onde nasceu um homem muito interessante, um dos seres humanos mais interessantes da história da civilização humana, chamado Apolônio de Tínia. Ele foi praticamente contemporâneo de Jesus, um pouquinho mais novo do que Jesus. Provavelmente viveu sabendo nada acerca de Jesus, ou se soube alguma coisa, já foi bem depois de adulto, e depois de iniciado na prática do bem. E esse era um cara tão interessante,
que ele curava doentes, expelia demônios, aconselhava os desesperados, consolava corações. Era um indivíduo que parecia um discípulo de Jesus andando solitariamente pela região da Turquia. Ele chegou a ir até a Índia, foi ao Egito, aprendeu sabedorias com os zoroastristas, aprendeu diversas noções de filosofias antigas e de natureza praticamente perene, porque são filosofias coerentes com o ensino de Jesus no Evangelho. É só você ler qualquer filosofia tendo Jesus também como sua chave hermenêutica, que você vê o que é coerente com Jesus, e o que é coerente com Jesus fica, o que não é você dispensa. Como Paulo disse, examinai todas as coisas, obviamente tendo Jesus como chave hermenêutica, e retende o que é bom. Aí vocês vão ficar com extrato, com supra-sumo, vão entender a vida com muito mais clareza. Pois bem, esse Espírito de Cristo, é o Cordeiro, é o Filho do Homem quem semeia a boa semente. A boa semente carrega o conteúdo do Evangelho, da prática do bem, da verdade, da justiça, do amor, da misericórdia, do perdão, do acolhimento, de tudo isso que eu repito todo dia e que você já deve saber, no mínimo saber, pelo menos saber, para pelo menos sabendo começar a praticar alguma coisa. Do contrário, de nada vale o Evangelho para você nem na sua vida. Então, a boa semente tem que carregar esse conteúdo do Evangelho. Não há boa semente plantada pelo Filho do Homem no mundo que seja a antítese do Evangelho, que seja antagônica ao Evangelho. Não, não há. Aí sim pode vir, paradoxalmente, cheia do nome de Jesus, da pregação glorificando a igreja, exaltando a Bíblia, mas se não for segundo o Evangelho de Cristo Jesus, conforme a encarnação da verdade de Deus praticada e ensinada por Jesus, pode ter o nome de Jesus. O cara pode dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isto, aquilo e aquilo outro, milagres, curas e exorcismos, mas o Senhor Jesus diz em Mateus 7 que dirá a todos esses: eu nunca vos conheci, saiam daqui, vocês usaram o meu nome, mas eu não sei quem vocês são. Portanto, a boa semente tem que carregar o conteúdo do Evangelho. Aí vem Jesus e dá um passo além nessa explicação e diz: a boa semente não só carrega o conteúdo do Evangelho, porque os filhos do reino, ele vai dizer, que são os semeados por ele no mundo, onde a semente é distribuída, a mensagem é distribuída, a palavra está viajando por aí, atingindo gente que sabe, que não sabe, que dá nome, que conhece o CPF da história de Jesus ou não. É o Espírito de Deus livre, soprando aonde quer. Não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas ele chegou aqui, nos contou a verdade, e agora isso se tornou inescapável para mim. Se essa realidade me foi colocada e ela é segundo o que Jesus viveu, portanto, é segundo o Evangelho é Jesus e Jesus é o Evangelho. E os filhos do reino são os que seguem o Evangelho de Jesus. Aí vem Jesus e diz: o Filho do Homem semeou os filhos do reino, que são esses que tinham acolhido a boa semente nos seus corações e se tornaram filhos do reino. Porque acolheram, deram razão a Deus e disseram: nós queremos ficar parecidos com o Filho do Homem. Queremos ser homens e mulheres de acordo com a imagem e semelhança do Filho de Deus, do Filho do Homem, do Cordeiro de Deus, do Cristo de Deus. A nossa vocação para ser e existir é nos tornarmos semelhantes a Ele.
carregando nossas personalidades, nossas características, nossa cultura, mas sendo Jesuses dentro do nosso ambiente de vida, do nosso momento histórico e da nossa geração. Esses são os filhos do reino, não dá para explicar de maneira mais facilitada. Quem pegou, pegou, quem não pegou, deixou passar. Mas está aí, e está gravado para você voltar.